Olá e bem-vindos! Na nossa última análise, vimos como o método dos nós consegue resolver uma treliça passo a passo, nó a nó. Um processo super rigoroso, claro, mas que pode ser mesmo muito longo. E se houvesse uma forma mais inteligente? Um atalho brilhante para um dos problemas mais comuns da engenharia? Bem, é mesmo disso que vamos falar. Para começar, vamos só enquadrar o cenário. Imaginem uma estrutura, mas não uma estrutura qualquer, uma estrutura gigantesca e complexa. Pensem, por exemplo, numa daquelas enormes torres de transmissão de alta tensão, como as que trazem a energia da barragem de Kawara Bassa. São centenas de barras, dezenas de nós. Agora, se fosse preciso verificar só uma única barra, lá a meio da torre, para ver se aguenta a força de um furacão, seria mesmo preciso calcular os 50 nós que estão abaixo dela, um por um? A resposta, felizmente, é um rotundo não. E aqui está o porquê. O método tradicional, o de ir nó a nó, é completamente exaustivo, pode levar horas de trabalho. Mas o método das secções, que também é conhecido como o método de Ritter, permite-nos, saltar diretamente para a parte que nos interessa. É literalmente a diferença entre correr uma maratona e fazer um sprint. Então como é que funciona este atalho? A ideia central é de uma simplicidade genial. A lógica toda baseia-se num princípio fundamental da estática, o equilíbrio. Se a treliça inteira está ali, perfeitamente estável, imóvel, então, se a cortarmos ao meio com uma espécie de serra imaginária, cada uma dessas metades por si só também tem de estar em perfeito equilíbrio. Faz todo o sentido, certo? E é aqui que a magia começa. Ao fazermos este corte, as forças internas, aquelas que estavam ali escondidas dentro das barras, de repente ficam expostas. Elas transformam-se em forças externas, que estão a segurar aquele pedaço da treliça no sítio. De repente, o que era invisível torna-se visível e, mais importante ainda, torna-se calculável. E isto traz-nos uma vantagem enorme. Lembram-se que no método dos nós não podíamos usar a equação dos momentos? Isto porque todas as forças se cruzavam num único ponto. Pois bem, aqui, como as forças estão espalhadas, a equação dos momentos volta ao jogo. Temos o nosso arsenal matemático completo de volta, o que nos dá muito, mas muito mais poder para resolver o problema. Mas claro, com grande poder vem uma regra muito importante. Há aqui uma restrição fundamental, que nunca, mas nunca, pode ser quebrada. E esse número é 3. É a regra de ouro. Temos 3 equações de equilíbrio, portanto só podemos resolver para um máximo de 3 incógnitas. Quer isto dizer que o nosso corte imaginário nunca pode atravessar mais do que 3 barras em que não conhecemos a força. 3 equações, 3 incógnitas. É tão simples quanto isso. E isto ilustra na perfeição o porquê. Se tentarmos cortar 4 barras, ficamos com 4 incógnitas, mas continuamos só com 3 equações. É um beco sem saída matemático, o problema não tem solução. Portanto, esta regra dos 3 cortes não é uma sugestão, é uma necessidade matemática para que o método funcione. Ok, a teoria está percebida. Agora vamos ver como é que isto se aplica na prática, com um processo muito claro e direto. O processo todo pode ser resumido em 4 passos-chave. Primeiro, como sempre, calculamos as reações nos apoios da estrutura. Depois, fazemos o nosso corte estratégico. Em seguida, isolamos uma das metades. E, por fim, aplicamos o passo mais engenhoso de todos. O passo de isolar é absolutamente crucial. Uma vez feito o corte, escolhe-se o lado que parece mais fácil de analisar, que, normalmente, é o que tem menos forças externas a complicar as contas. E a outra metade? Pode ser completamente esquecida, deitada fora. É o princípio de dividir para conquistar na sua forma mais pura. E isto leva-nos à parte final, e sinceramente a parte mais inteligente de toda esta técnica. Temos o nosso pedaço de treliça com 3 forças desconhecidas a sair das barras que cortamos. A pergunta é, como é que podemos isolar e encontrar o valor de apenas uma delas, ignorando completamente as outras 2, e tudo isto numa só linha de cálculo? A resposta está no famoso ponto de Ritter. É aqui que a verdadeira magia acontece. O truque é encontrar um ponto, que até pode estar fora da treliça, onde as linhas de ação das 2 forças que queremos ignorar se cruzam. Ao calcularmos a soma dos momentos em relação a esse ponto exato, o momento dessas 2 forças torna-se 0, porque a distância é 0. Elas simplesmente desaparecem da equação. E o que é que sobra? Apenas a única incógnita que queríamos encontrar desde o início. É absolutamente brilhante. Portanto, o ponto essencial é este. Com esta técnica, um problema que parecia exigir horas e horas de trabalho repetitivo, nó a nó, é resolvido de uma forma incrivelmente rápida e elegante. É um exemplo perfeito da eficiência e da inteligência que define o pensamento de engenharia. Ok, então dominamos as treliças e os seus esforços axiais, ou seja, de tração e de compressão. Mas as estruturas do mundo real são muito mais do que isso, certo? As treliças são por norma feitas de barras relativamente finas que idealmente só são puxadas ou empurradas. Mas quando pensamos num edifício de betão, por exemplo,
O que vemos são vigas pesadas, maciças. E elas não são só puxadas ou empurradas. Elas fletem, dobram e sofrem todo o tipo de outras forças. E isto deixa-nos com a pergunta perfeita para o nosso próximo tópico. Vamos mergulhar ainda mais fundo no coração das estruturas para descobrir os seus esforços internos. Para além do simples puxar e empurrar, quais são as forças ocultas de corte e de momento defletor que, na verdade, mantêm os nossos edifícios de pé? Fica a reflexão para a próxima vez.